Oi, gente! Eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz essa máscara bico de pato infantil e vou deixar o molde para vocês aqui na descrição do vídeo. O meu molde você vai imprimir numa folha de papel sulfite e ele vai estar em dois tamanhos, de 3 a 6 anos e de 7 a 12 anos. O molde não tem margem de costura, então eu vou te mostrar duas formas de fazer. Uma delas é você criando a margem de costura. Eu gosto de fazer isso unindo duas canetas com elástico ou durex, e aí eu passo, a primeira caneta vai ficar exatamente em cima do risco e a segunda vai fazer a minha margem. Assim eu tenho espaço para poder recortar e costurar. A costura vai ficar sempre em cima do risco. E a gente corta em cima do segundo risco, se você fizer dessa forma, desenhando a sua margem de costura. Bom, e essa dica das duas canetas serve não só para máscara, mas para qualquer peça que você quiser acrescentar uma margem de costura. Você pega o seu molde e com duas canetas ou um lápis e uma caneta, você passa por cima de um deles, criando a margem de costura. Outra forma de fazer é como eu fiz na de 3 a 6 anos, cortando o molde em cima do risco. Se você acrescentou a margem de costura, é só cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro, exatamente do tamanho que ficou o seu molde com a margem. Para começar, a gente vai passar uma costura na parte da frente, tanto do forro quanto do tecido principal. Já se você cortou exatamente igual ao molde, a forma que eu faço é a seguinte: no tecido dobrado, eu risco exatamente igual ao molde e vou passar costura antes de cortar. Vou passar costura exatamente em cima do risco. Também vou fazer isso no tecido principal e no tecido do forro. Nesse caso, eu vou usar o mesmo tecido para o forro e para a parte da frente. Então, eu risquei 2 vezes e vou começar passando a minha costura na parte da frente de cada um deles. Aqui está o meu tecido, já passei a costura. A minha agulha vai bater exatamente em cima do risco. Vou fazer essa costura primeiro na parte arredondada da frente, tanto do forro quanto do tecido principal. E agora, depois dessa primeira costura, eu vou recortar, mas sempre deixando uma folga, para que eu crie a minha margem de costura na hora de fazer a peça. A partir de agora, a gente vai fazer tanto a que foi cortada no risco, como aquela que acrescentamos a margem, exatamente igual. Então, eu vou mostrar apenas uma vez. A gente vai abrir a nossa máscara, que já foi presa na parte da frente, e a gente vai passar um pesponto que segure a margem de costura central para um dos lados. Um pesponto, uma costurinha reta, de cima até embaixo. Na hora de costurar, é só prestar bastante atenção para não fazer nenhuma preguinha. Você vai esticando a sua peça e costurando, porque como é arredondado, se você se distrair, você pode formar uma prega. Em seguida, eu vou colocar os elásticos nas duas laterais, com as pontas viradas para fora. Eu vou usar 10 centímetros na máscara menor e vou usar 12 centímetros na máscara maior. Eu sempre falo, depende do teu tipo de elástico, você pode usar mais ou menos.
E agora eu vou passar uma costura de segurança apenas para prender esses elásticos, para quando a gente for prender forro com tecido principal, ele não fique solto lá dentro se mexendo. Depois de prender o elástico, eu vou sobrepor a parte do forro na parte do tecido principal. Lado direito com lado direito, vou alinhar bem as duas peças e posso alfinetar ou colocar presilhas. Em seguida, eu vou passar uma costura em toda a volta, deixando aproximadamente uma abertura de 2 centímetros para desvirar. Eu gosto de deixar essa abertura na parte de baixo. Tem gente que gosta de deixar entre as alças, aí veja o que você acha melhor. A gente começa com um pequeno retrocesso e vai terminar também com um pequeno retrocesso, para que na hora que a gente vá desvirar essa peça, não desmanche a nossa costura. Tá aqui a minha peça, que eu já prendi forro com o tecido principal. Depois de costurar, eu vou fazer uma limpezinha na peça. Se a margem tiver ficado muito grande, a gente pode tirar um pouquinho da margem de costura. E nos cantinhos a gente corta o biquinho para que depois de desvirado fique bem formado cada um dos cantos. Antes de desvirar, na parte de baixo, eu também faço 4 pequenos piques, 2 à direita da costura central, 2 à esquerda da costura central. Esses piques são pequenos cortes que a gente faz, que não pode chegar até a nossa linha para não desmanchar a nossa costura. Em seguida, eu vou desvirar a minha peça. Agora eu vou ajeitar todas as minhas costuras, os cantinhos. Para isso você pode usar um alfinete, uma tesoura de ponta fina, com cuidado para não cortar suas linhas. Quero lembrar para você que as nossas máscaras começam a partir de 3 anos de idade, por isso o meu molde é de 3 a 6 e de 7 a 12. Antes dessa idade não é aconselhável devido ao risco da criança se machucar ou até se enforcar com os elásticos. E se é a sua primeira vez aqui no canal, por favor, não deixem de se inscrever e também deixe o seu like. Depois de ajeitar tudo, a gente vai ter que passar uma costura em volta da máscara e é essa costura que vai fechar aquela abertura que a gente deixou para desvirar. Mas antes de fazer essa costura, eu recomendo que você passe. Assim vai ficar mais assentadinha, o acabamento vai ficar mais bonitinho. Para passar peças pequenas, eu tenho uma dica, que é usar aquele tipo de tábua de passar manga. Se você tiver uma tabuinha própria para artesanato, ótimo. Agora, se você não tem, uma mini tábua de passar manga pode ser muito útil na costura criativa. Também estou usando um mini ferro. É um ferro ideal para costura criativa, para pequenas peças, não ocupa tanto espaço.
Bom, depois de passar a última costurinha em volta da máscara, ela vai ficar dessa forma. Ela veste bem uma criança de 3 até 6 anos. Como eu disse no início, o elástico você pode fazer mais curto ou mais comprido, depende da sua necessidade e até do tipo de elástico que você estiver usando. Vou mostrar também agora a máscara maior para crianças de 7 a 12 anos. Essa máscara eu já tinha feito aqui no canal, só que na máquina de bordar. E aí, como eu recebi muitos pedidos para fazer ela com molde, tá aqui para vocês. Espero que você tenha gostado.